Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 2 de manipulação fotográfica. Na aula de hoje nós vamos utilizar um papel craft texturizado e uma imagem de referência, com o objetivo de criar um efeito de pintura com textura. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser pegar a imagem de referência e duplicá-la, porque uma das imagens vai ser uma massa de cor, conforme na mesma técnica que nós utilizamos no workshop 1, e a segunda imagem a gente vai utilizar ela com tonalidades de cinza, com brilho e contraste. Então vamos fazer as aplicações de brilho e contraste, procurando deixar ela mais preto e branco e com menos tonalidade de cinza, porém não a ponto de ficar uma coisa completamente preto e branco, porque nesse caso nós vamos utilizar uma técnica de borrar. Nós vamos borrar a imagem, porém vamos borrar com textura. Ou seja, vocês vão pegar um pincel texturizado e nós vamos utilizar a ferramenta borrar para dar uma impressão de pintura ou uma simulação de pintura, tá? Nesse caso, o que eu sugiro é que você escolha um pincel texturizado ou que você baixe um pincel texturizado na internet. Existem diversas opções de pincéis que você pode utilizar. Eu vou utilizar um pincel dos meus presets mesmo, que o Photoshop oferece. Bom, como é que nós vamos realizar a questão do borrar, né? Você vai simular como se você estivesse dando pequenas pinceladas no personagem. Qual que é a dificuldade dessa técnica? É de criar uma sensação de derretimento. Então você vai procurar fazer como se você estivesse pintando realmente uma tela. Daí o motivo de ser um vídeo um pouco mais longo. Esse vídeo ele tem 40 minutos, ele foge da nossa regra interna aqui de trabalhar entre 20 a 30 minutos. Porém, para ensinar a técnica de maneira adequada, sem acelerar, foi preciso esticar um pouco esse tempo. Então, desde já peço desculpas a vocês por fazer um vídeo tão longo. Porém, a técnica exige que realmente demore um pouquinho mais, porque ela tem um ajuste fino. Bom, a técnica, apesar dela ser difícil, ela é trabalhosa, ela basicamente vai exigir de você uma experiência de pintar como se você estivesse segurando um pincel. Ou seja, você vai fazer pequenos toques e vai observando se a imagem, ao invés de estar derretida, ela está fazendo como se fosse realmente pinceladas, como se fosse uma pintura, tá? Então você procure fazer com calma, não exagere nos movimentos, são movimentos curtos. Uma sugestão é que você faça movimentos mais quadriculados e nas áreas que são de pelos, você não se preocupar tanto em manter os pelos, porque depois nós vamos desenhar por cima. Por isso que eu estou dizendo que ele vai ficar com uma textura de pintura, na pele principalmente, mas na questão dos pelos, aí nós vamos acertar esses pelos depois com a ferramenta pincel bem fininha para ficar com uma cara de desenho também, tá? Então, agora, o que não pode acontecer? Vamos supor que você faz todo o efeito da pincelada e aí você deixa a sobrancelha sem mexer. Você precisa mexer em todo o processo da fotografia, porque a ideia é que desapareça, né, a ideia de fotografia, que fique uma textura de pintura, né, uma textura que possa simular um desenho. Então, se você deixar a sobrancelha simplesmente intacta ou a barba intacta, você já mostrou aí pro seu leitor que se trata de uma foto. O segredo dessa manipulação fotográfica é deixar no ar se é um desenho, se é uma ilustração, se é uma fotografia manipulada, né? Dar essa característica de ilustração.
Então, nesse caso específico, tanto o cabelo quanto a barba, vocês vão fazer a pincelada como se você estivesse fazendo a pincelada de pele. Então veja que a gente vai fazendo um ajuste fino. Eu vou utilizando um pincel só durante todo o processo. É lógico, você tendo tempo, você pode experimentar diversos pincéis. Você pode fazer esse trabalho de diversas formas diferentes. Também não excluo o fato de que esse trabalho você pode fazer apenas com filtros e com efeitos. Mas a ideia desse trabalho específico é introduzir para o aluno a concepção dos movimentos, da coordenação motora, da ideia de você construir um efeito manualmente, tá? De deixar essa manipulação fotográfica mais artística possível. Esse tipo de trabalho ele é muito comum em ilustrações e em quadrinhos pintados. Existem diversos artistas que utilizam essa técnica. Agora, a questão é que muitas vezes esse artista ele se coloca, né, como desenhista, mas na verdade ele está utilizando a fotografia como base, ao invés de fazer o esboço, lápis e arte final, ele utiliza literalmente a foto e aí ele vai fazendo os efeitos e dando esse acabamento. Longe de dizer que isso é errado ou certo, é apenas uma técnica. No meu ponto de vista, eu entendo que nós temos um universo rico de imagens. Nós podemos reconfigurar essas imagens ao invés de ficar criando novas imagens também. Então, eu acho que você tem que ter um repertório bastante vasto. Você pode desenhar, você pode fazer esboços, mas você pode também utilizar fotografias ao seu benefício para gerar ilustrações de alto impacto num tempo bastante curto. Existem desenhistas, como eu, por exemplo, que não é um desenhista realista. Eu não sou um desenhista acadêmico, realista, que consegue fazer um desenho fotográfico. Então, uma técnica dessa funcionaria muito bem para mim. Eu poderia fazer toda uma história em quadrinhos utilizando essa técnica e obter resultados realmente interessantes. Nesse caso, eu recomendo que você passe a tirar você mesmo as suas fotografias. Nesse caso específico, novamente, utilizei o FreePic. Mas para fazer um trabalho de longo prazo, por exemplo, 10 ilustrações, 14, fazer uma história em quadrinhos, depender apenas de um banco de imagem, fica muito difícil. Então, recomendo que você tire as suas fotos. Isso vai te dar uma excelente noção de luz e sombra, uma boa noção de composição, além de incrementar o seu senso de criação. Veja que nessa pintura que eu estou fazendo, os pelos, eles dão um trabalho, né? Existe um trabalho grande neles, mas num primeiro momento o que eu quero fazer é deixar eles bem manchados. A ideia não é preservar esses pelos ou os fios de cabelo. É deixar manchado, porque eles vão ser coadjuvantes, essas manchas, para depois a gente fazer um trabalho todo de fio de cabelo. Importante dizer também, é um trabalho de fio de cabelo não realista. O que eu quero passar para o meu leitor ou para quem está vendo é que existe a mão do desenhista nesse trabalho. Esse tipo de trabalho, ele remete à pintura tradicional. Ou seja, começar com os tons de cinza, trabalhar o esfumaçado e depois a gente vai trabalhar a questão da cor. Então veja que nós vamos fazendo o trabalho. O trabalho ele é unilateral, né? Ele é apenas passar o elemento de borrar o tempo todo. E é claro, o tempo todo você vai ter que ter uma espécie de revisão. Ou seja, veja que eu estou fazendo cabelo. Esse cabelo ele não pode se fundir, por exemplo, a pele e virar uma coisa só. Então, esses detalhes você vai ter que
ter atenção, você vai ter que ter cuidado, né? Não pode virar simplesmente uma massa. Por isso que, por exemplo, nesse caso, eu não uso ferramentas como Blur, por exemplo. Porque na minha cabeça, eu acho que esses efeitos automáticos podem me dar mais problemas e mais retrabalhos. Prefiro fazer tudo de uma vez só. Então veja que nós vamos estamos fazendo toda a parte do cabelo. Aqui a gente vai estar manchando. É importante você ter a cópia para poder se basear depois e fazer os fios de cabelo conforme a referência da fotografia, ou pelo menos próximo à referência da fotografia. Tá? Aqui, infelizmente, pela cor do cabelo, ele acaba se anexando, né, à testa, acaba não criando um contraste tão grande. E também devido ao tempo. Se fosse para fazer realmente algo que iria ser destacado da testa nessa técnica, eu teria que fazer um ajuste mais fino, um pincel mais fino, e aí no caso iria demorar muito mais. Bom, estamos fechando essa primeira parte, essa parte aí do cabelo, tá? E aí a gente ainda tem mais 2 processos, né? Tem um processo de colorização e depois tem um processo de texturização. Então vamos trabalhando de modo que fique mais solto esse cabelo, né? Pelo menos ele fique com uma característica, né, de cabelo um pouco mais solto, um pincelzinho um pouquinho mais fino, tá? Então a gente vai manchando e sempre revisando para que não fique com uma característica de derretimento. E veja que essa parte ela já ficou bacana. A parte da barba também está muito boa. E agora vamos finalizar, né? Porque a gente tem a base da barba aí embaixo. Então é importante também trabalhar toda essa parte. Eu, particularmente, não vou aproveitar esse fundo, né? Vou deixar esse fundo mais para a cor, ou seja, para outra camada. E aqui eu vou fazer pequenos pelos e tentando fazer esse design da barba, né? Lembrando que depois a gente vai retocar essa barba. Então você tenta respeitar essa linha para você aproveitar um pouco do sombreamento do personagem, né? E depois você vai acertando com o pincel bastante fino. Outra coisa também que você pode fazer, fica uma dica, é fazer essa técnica com bastante zoom. Porque quando você faz distante do zoom, você faz, por exemplo, como a gente costuma fazer o desenho aqui, aplicar no vídeo, né? Fica a figura estática em tamanho natural, ou largura da página. O que acontece? Às vezes a distorção ela fica um delay, tá? Então, pelo menos dentro da minha experiência, o que tem sido melhor tem sido o zoom, e aí eu faço a mancha, tá? Porque é um trabalho muito fino, né? Então a gente vai partindo aí para os retoques, né? A gente já vai trabalhando a orelha. E aí uma coisa que é importante é o seguinte: uma das técnicas principais de pintura é o recorte da parte positiva do desenho. Então depois a gente vai trabalhar com borracha no sentido de fazer um pequeno recorte, tá? Qual que é a ideia disso? Que tenha uma cara de desenho, né? Esse trabalho, que tenha uma cara de pintura, que exista a mão do artista. Bom, pessoal, pelo tempo que eu tenho, né, pelo tempo do vídeo, que já ficou muito longo, a gente vai cortar, né, e vai aumentar, aí no caso, a figura. Eu não fiz isso na camada de cima, mas não se preocupem que é extremamente fácil da gente adaptar quando ele virar uma massa de cor. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas eu optei por pegar o essencial
dessa imagem, e aí para ficar mais fácil da gente trabalhar e mais otimizado, tá? Vou agora trabalhar a camiseta e vejam, ó, quando eu não dou o zoom, cria um delay. Não sei se no computador de vocês vai acontecer isso, mas fica a dica aí. Quando eu faço o zoom, aí esse delay ele desaparece. Ele acaba trabalhando em tempo real, que é o que nos interessa. Porque essa técnica, em um arquivo de alta resolução, que é o caso aqui, é uma técnica que fica pesado o arquivo, tá? O processamento também fica pesado. Então, quando eu faço zoom, funciona bem melhor, tá? Pessoal, procurem fazer essa técnica em toda a cena, em todos os objetos. Não deixe, por exemplo, eu vou deixar a camiseta sem mexer. O que vai acontecer? É o que eu já falei. Todo mundo vai saber que é uma fotografia. Então, todo aquele trabalho que você teve de simular uma ilustração ou de simular uma pintura, ele se perde, né? Então, faça o trabalho bem meticuloso, com bastante calma, em toda parte do personagem. Então, vamos trabalhar pescoço, camiseta, enfim, todos os detalhes. Procure também fazer uma revisão. Como eu estou fazendo o trabalho muito rápido, então ele vai ter muitas falhas de pintura. Mas depois, com calma, procure revisar e procure ajustar. Onde é que eu estou vendo falhas? Por exemplo, a gola da camiseta, né? Ela tem algumas falhas ali que poderiam ser melhor resolvidas. O próprio pescoço. Você vê que cada partezinha pode ter um refinamento. Então, procure fazer quando você tiver um pouquinho mais de tempo. Esse trabalho, por exemplo, se você gastar umas 2 horas fazendo, com toda certeza vai ficar um resultado bem bacana. Bem melhor, né? Do que em 40 minutos. Bom, pessoal, a gente já está chegando no final da primeira etapa. E veja que essa etapa, ela dá um trabalho, né? Ela dá trabalho, né? Mas a gente ainda vai trabalhar com a questão dos pincéis. E aí, infelizmente, vai dar um trabalhinho a mais, mas vai valer a pena porque fica um resultado bem bacana. Bom, aqui eu já vou fazendo a parte final da imagem. Eu acho que eu consegui atingir o resultado. Ficou com uma cara de pintura. E aí, no caso, agora a gente vai trabalhar esse recorte, né? Esse recorte que é importante. A gente vai espalhar um pouco esse cinza, tá? E aí eu recomendo que a gente use um pincelzinho, que a gente faça uma cena um pouco melhor, né? Espalhe um pouco mais para ficar com uma cara de pintura. E aí, no caso, o que nós vamos trabalhar aqui também, né? A gente vai trabalhar com a ferramenta borracha. Depois de trabalhar essas pinceladas, a gente vai trabalhar o fundo, tá? Então, ó, você baixa a opacidade e você vai fazendo como se fosse uma pequena pintura, tá? Para dar uma incorporada, né, digamos assim, na cena, uma vez que eu fiz um recorte, aí no caso, perdi o ombro, né, do personagem. Então veja, ó, eu estou usando o mesmo pincel que eu usei para borrar, eu estou usando o mesmo pincel para fazer essa pintura, para ficar com uma cara um pouco mais livre, né? Um pouco mais solta. Eu vou usar a mesma ferramenta em relação à borracha, tá? Então, é o mesmo pincel que eu estou utilizando. E aí vamos fazer agora utilizando a ferramenta borracha. E aí você tem que tomar bastante cuidado, porque, enfim, né, você pode causar um recorte aí indesejado, né? E aí reparem, ó, como que eu vou fazer aqui o recorte da figura. Eu quero que fique um pouco mais quadriculado,
a figura. Eu não quero que fique 100% perfeito, tá? Eu quero que ele fique com uma cara como se eu tivesse desenhado, tá? Então, como o meu traço ele é quadriculado, eu vou fazer isso, claro, de uma maneira suave, para que não fique um recorte muito brusco, mas eu vou deixar ele um pouco mais recortado do que se ele fosse feito de maneira natural, né? De maneira acadêmica, tá? Isso aí é uma coisa que... E aí fica ao seu critério fazer isso ou não. Eu faço porque eu quero manter uma linha de trabalho, e o elemento quadriculado, que é até um elemento que eu aprendi com Otávio Cariello, professor lá da Quanta Academia de Artes, que também tem um traço, para mim ele é uma das maiores referências, né, no meu trabalho. Ele tem um traço quadriculado que realmente eu acho fantástico, né? Então tento jogar um pouco disso no trabalho. Então veja, ó, que agora ele já está com uma característica mais de desenho e não tanto de foto, tá? Vamos tirar agora, trabalhar um pouquinho mais o brilho e contraste para deixar com uma cara de ilustração mesmo, né? Tá? E esse trabalho, por exemplo, se ele estivesse nesse ponto, ele já está bem resolvido. Mas me incomoda a questão do cabelo, a questão dos pelos. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? A gente vai pegar um pincel duro, simples, né? O pincel o mais simples possível do Photoshop, e vamos trabalhar com preto e branco. Agora, qual que é o segredo dessa técnica? É trabalhar com um pincel bastante fino, tá? Não fino a ponto de desaparecer, obviamente, mas ele precisa ficar fino a ponto de simular, né, pelos e fios de cabelo. Outra coisa também, você vai utilizando aí o preto e branco. Em alguns momentos que você achar pertinente, você vai utilizar o conta-gotas. Outra coisa também, os pelos, nesse caso, eles vão ser protagonistas. Então não coloque opacidade, porque senão eles vão se incorporar a toda a parte que já está borrada. Então não vai valer a pena. Tá? Então aí agora é um outro processo que vai gerar um pouco de trabalho para vocês. Qual que é a minha recomendação? Vai seguindo o fluxo do cabelo, tá? É por isso que você não deve simplesmente derreter o cabelo. Você deve manter, né, o design das mechas. E aí você vai trabalhando. Então, inicialmente eu estou trabalhando os traços em branco e depois aí eu vou trabalhar os traços em preto. Tá? E aí, fazendo o trabalho, ó. Veja que eu uso conta-gotas em algumas situações e vou utilizar também o preto em algumas situações. Aí é uma coisa mais artística que vai depender muito das suas escolhas, tá? Não vai depender tanto assim de um caminho, tá certo? Então, o tempo todo nós vamos utilizar o fio a fio, tá? O fio a fio, tentando simular esse cabelo. E claro, deixando bastante enfatizado que é um desenho e não uma simulação de fio de cabelo, tá? Não é a ideia. A ideia sempre desses workshops é utilizar a fotografia como base, mas sempre transformando numa ilustração depois, tá? Até porque eu acredito que o retoque de imagem é muito mais voltado para aquele que trabalha com fotografia mesmo. Não é o caso desse canal. Esse canal aqui ele visa sempre a profissão do desenhista, do designer, mas não do fotógrafo. Aí no caso eu recomendo que vocês procurem canais ou procurem professores que realmente são fotógrafos e que possam ter toda uma consultoria em relação à manipulação fotográfica no sentido de retoque, no sentido de melhorar a fotografia, tá? Aqui não é esse caso, aqui a gente usa a fotografia apenas como um ponto de partida para depois a gente fazer uma ilustração. Então vejam
que o pincel, né, ele vai dando um acabamento na ilustração que realmente faz uma diferença. Então, é isso que eu digo. Muitas vezes a gente tem uma técnica simples, e é uma técnica simples, é uma técnica demorada, sim, mas é uma técnica que dá um resultado muito interessante. Olha só o que a gente está fazendo agora aqui, ó. Naquela figura que estava extremamente recortada, e aí estava uma figura até um pouco dura, a gente vai fazendo esses fios brancos e aí vai dando a característica do recortado, a característica do quadriculado, mas sem aquele recorte tão duro. E aí fica uma coisa bastante interessante, né? Fica esse cabelo branco mesclado com o fundo branco. E aí fica um trabalho realmente diferenciado, aí que entra a mão do desenhista mesmo, tá? Que é o que eu peço a vocês. Eu peço que vocês tentem fazer isso, né? De ter a mão do desenhista dentro da fotografia. Então o cabelo já está aí todo entrelaçado, ele está todo texturizado, tá? Lembrando que eu uso pincéis do próprio Photoshop. Então, se você quiser, se você fizer uma boa procura de pincéis texturizados, provavelmente você vai conseguir um resultado bem melhor do que o que eu estou fazendo aqui. Tá? Vamos trabalhando. Já finalizando, fazendo alguns retoques. Eu confesso a vocês que eu fico entre o ato de ensinar e o ato de demonstrar, né? Porque muitas vezes a gente fica tentado a fazer aquele tracinho, a demorar mais, a colocar um detalhe a mais para virar uma obra-prima, né? Para virar um grande desenho. Mas a gente tem que tomar cuidado porque esse vídeo tutorial é de desenho, no sentido de ensinar, não no sentido de demonstrar. Então, a gente ainda está começando, né? Esse é o 17º vídeo que a gente vem fazendo, né, de aula. Então, muito do que se demora quando a gente faz um vídeo também tem dessa característica, né, de querer fazer um desenho muito bem feito, um desenho bonito, e muitas vezes a gente acaba perdendo tempo, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai procurar melhorar ao longo dos vídeos. Vamos procurar sempre otimizar o máximo possível os vídeos, tá? Veja que a gente está trabalhando na sobrancelha e aí sempre tomando cuidado, né? Faz primeiro o branco e depois você faz um pouquinho do preto para que não fique tão marcado assim, não fique tão forte, né? Você tem que achar um meio termo entre essa mescla de pelos. Mas veja que a mesclagem do cinza, né, que a gente tinha feito anteriormente, ele dá um suporte para esses fios. Ele dá um volume para esses fios. E os fios brancos e os fios pretos, eles dão uma característica de desenho dentro dessa pintura, que fica muito interessante, né? Eu, particularmente, eu acho que esse tipo de técnica, ela é muito bacana para histórias em quadrinhos. Inclusive, tem muito desenhista que está utilizando uma variação dessa técnica, que é o quê? Ele pega o molde em 3D, então ele pega um molde tipo num Blender ou num 3D Max, ele faz, né, o molde em 3D, e aí ele vai virando a câmera e só faz depois a arte final. Fica um resultado fantástico, fantástico, simples e extremamente eficaz. É importante destacar que no caso de uma ilustração ou numa história em quadrinhos, né, você não está sendo avaliado pela sua capacidade de desenho manual. Você está sendo avaliado pela sua capacidade de demonstrar uma representação gráfica. Então, né, nesse caso, essas técnicas de foto e desenho, elas são primordiais, né? Porque, como eu já disse anteriormente, nem sempre você domina uma técnica específica
de desenho a lápis, por exemplo. Então, você tem que saber de outras técnicas que vão dar um resultado tão legal quanto. Como, por exemplo, essa daqui. Olha como que fica legal a questão da barba, né? Anteriormente estava uma barba sem volume, tinha uma textura aí que a gente conseguiu manter o design do pelo, mas totalmente apagada, né? Totalmente sem graça. E agora com esses pelos brancos, né? E depois a gente vai fazendo os pelos em preto, vai dando outro dinamismo, né? Uma coisa também que vocês podem prestar atenção, eu não estou fazendo pelos um por um, alinhado, nem nada disso. Uma barba, né? Ela é toda desalinhada, né? Mesmo quando você manda cortar, tudo bonitinho, de longe tem uma sensação visual de que está tudo ordenado, mas não é bem assim que a coisa funciona. Então esses pelos eles têm que ser bem aleatórios para dar uma sensação mesmo de barba, né? E é aquilo, todo mundo está vendo que é uma barba desenhada, que é uma barba feita com pincel, à mão e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela fica bonita, né? Ela fica com um resultado gráfico muito mais interessante do que o desenho borrado. Vamos agora fazer o mesmo. Veja que todas as técnicas elas dão trabalho, mas elas são sistemáticas, né? Então, aqui a mesma coisa. Começa com branco e depois você vai jogando preto para amenizar um pouco essa luz, essa branquidão, né? Que está no cabelo, na barba e na sobrancelha. Você vai criando um meio tom e aí vai ficando mais natural, né? Outra coisa também que você poderia ter, que eu poderia, né, no caso, ter trabalhado, ou que você pode trabalhar, é fazer esses pelos numa camada e baixar um pouco a opacidade. Eu, particularmente, eu queria que ficasse bem destacado, por isso que eu já fiz em cima mesmo da própria camada. Eu sabia o que eu queria, né? Queria que ficasse essa linha bem clara mesmo de desenho. Mas você pode fazer numa outra camada, baixar a opacidade e com isso ter um resultado mais leve. Agora vamos fazer aquilo que eu falei, né? Vamos trabalhar a imagem duplicada como uma massa de cor. E aí a gente vai utilizar a técnica do Workshop 1, que é o quê? Aumentar a saturação do brilho e contraste da imagem. A gente vai lá em ajustes, aumenta o contraste e aumenta o brilho, tá? A ponto de ficar bem pictórico mesmo, bem saturado. Então veja que está bem forte. E utilizar o filtro, né, que eu particularmente gosto muito, que é o recorte de arestas. O recorte de arestas ele vai converter a figura numa massa de cor, né? Você vai ajustando, né, a simplicidade das arestas até virar uma massa de cor, como que eu estou fazendo aí, ó. Veja que agora a figura está distorcida, né? Ela está embaçada, porque o que eu quero mesmo é a parte pictórica. Eu quero que ele vire realmente uma massa de cor, tá? Então, com essa massa de cor, eu vou pegar mais ou menos o mesmo recorte, né, que eu tinha feito lá para a figura. Deixa eu inverter aqui e deletar. E vou fazer a mesclagem de camadas. O que é muito importante nesse momento? Eu deixei no modo multiplicação apenas para montar essa mesclagem em relação ao rosto que eu tinha deixado anteriormente. Infelizmente eu tive que mudar no meio do caminho, né, o tamanho da figura para poder fazer uma ilustração com menos tempo. Então eu estou ajustando, né? No meu projeto inicial eu queria fazer a foto sem tanto destaque, mas devido ao tempo eu sou obrigado a adaptar. Então você deixa no modo multiplicação e aí você vai adaptando, colocando no tamanho correto. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode fazer o trabalho na fotografia que você desejar, no tempo que você quiser também, tá? Mas se acontecer alguma coisa desse gênero, você já sabe como resolver.
Então vamos continuar a trabalhar aqui a questão dessa imagem pictórica, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na tonalidade de cinza, ou seja, eu vou pegar os pincéis, né, com opacidade baixa e com conta-gotas eu vou fazendo a texturização da pintura para que ela para que fique mesmo com uma cara de pintura, né? Uma coisa um pouco mais solta, um pouco mais manchada. Então vou trabalhando aqui as laterais com uma opacidade baixa e usando conta-gotas. Vou usar de maneira bastante suave, porque eu quero que, como a imagem está muito carregada, eu quero que o branco seja predominante. Tá? Então não vou pintar toda a imagem, vou pintar um pouco da imagem, tá? Mas eu vou deixar um pouco da área branca aqui. Acho que aí já está mais do que o suficiente. E agora eu vou fazer as mesclagens, né? A mesclagem de camadas. E aí fica a sugestão de você procurar pesquisar qual é a melhor mesclagem para você, tá? Existem diversas, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? E aí você vai trabalhar naquilo que você acha que fica melhor, tá bom? Não vou aqui ditar regra para vocês. Qual é a melhor, qual que é a pior, longe disso. Eu vou apenas procurar dar algumas sugestões, né? Então, dentro dessas misturas aqui, eu vou escolher a de cor, né? Eu acho que a que tem a cor fica bem legal, ela fica bem encaixada, né? Também recomendo que vocês trabalhem opacidade, tá bom? Brilho e contraste, matiz, saturação. Por que eu gostei da camada cor, né? No modo cor? Porque como a pintura tem muito cinza, aquela massa de cores da camada de cima, ela se aplica de maneira natural à camada de baixo. Então todo aquele trabalho que eu fiz de pintura, dissolvendo e tudo mais, ele acaba se mantendo. Então por isso que eu escolhi a camada cor, tá? Agora vou trabalhar a textura, porque eu acho importante esse trabalho ter textura. Então eu vou pegar esse papel craft e vou ver qual é a melhor mesclagem possível. E aí fica a mesma coisa que eu falei para vocês. Vocês é que vão escolher qual a mesclagem melhor. Veja que, olha que lindo isso daqui, né? Que a gente acabou de fazer. Olha essa daí também. Então, vai depender muito do que você quer, tá? A minha sugestão é que você sempre faça 3, 4, 5 misturas e você vai pensando o que é melhor para o seu trabalho. E registrar também, né? De repente uma determinada mistura ficou muito legal e você passou muito rápido. Se você for retrabalhar, talvez você vá ter problemas, você não vai lembrar, tá bom? Então, tenta sempre pensar nisso. Novamente, eu coloquei na camada cor essa textura aí do craft. Eu particularmente, eu gosto muito do sépia, né? E aí, num primeiro momento, você pode estar achando, poxa, mas você abriu mão de toda aquela massa de cor, né? Bom, são acasos que acontecem. Eu gostei da maneira que tá aqui o trabalho, então paciência, né? E aí vamos duplicar a camada, tá? A camada da textura do craft, e aí no caso, só para manter a textura mesmo, e aí no caso eu quero só esses granulados, tá? Aí no caso a cor do craft incomoda, e aí eu vou deixar ele provavelmente em preto e branco, tá? Então vou vir aqui em imagem, em ajustes, vou remover a saturação e trabalhar esse brilho e contraste aí no caso. Então já fica, né, com aquela sujeira, já fica com aquele granulado que particularmente eu acho muito bacana, tá? Também não precisa ser tão estourado, pode amenizar um pouco mais, mas essas manchas, né, como se fosse um respingo de tinta, um respingo de carvão,
Fica sensacional, né? E aí, vá fazendo as suas misturas. Eu particularmente, eu gosto da ideia... Olha que lindo esses... Tem umas mesclas que são fantásticas, né? Volto a dizer, procura anotar, porque às vezes você tem aí umas experiências que ficam muito legais, né? E que você não vai de repente usar nesse determinado momento, tá? A que eu gostei mais, deixa eu dar uma olhada aqui, eu gostei dessa subexposição de cores, porque fica o granulado no personagem e mantém o branco do papel, tá? Então, esse é o trabalho. Muito obrigado!